Glória ao nome do Senhor, aleluia, a Ele toda honra, toda glória, a Ele todo louvor, aleluia. Em uma manhã, aleluia, de uma quinta-feira, Jesus chamou os seus discípulos e disse: entrai na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Perguntai a ele, acompanhe ele. Quando entrar na casa, pergunte ao dono da casa: aonde prepararemos a Páscoa para o nosso Senhor e os seus discípulos? E ele vos mostrará um lugar. Ide preparai a Páscoa. Neste dia tão especial, Jesus se reúne com os seus discípulos num lugar preparado, e de uma maneira tão maravilhosa. A Páscoa é preparada, eles organizam tudo, e Jesus, antes de partir o pão, tira a sua túnica, cinge-se com uma toalha, ou pega uma toalha e uma bacia com água, e vai lavar os pés dos discípulos. Após os pés dos discípulos tornarem-se limpos, embora no meio do ato em que Jesus está fazendo, um dos discípulos, e era Pedro, diz que não deseja, ou não pode, ou não tem como ser honrado desta maneira tão linda de ser lavado os pés pelo seu mestre. E aí Jesus diz a ele: se não lavar os teus pés, não tem partes comigo. E aí Pedro, na sua maneira de ser tão espontâneo, disse: então me lava totalmente. E Jesus diz: olha, aqueles que já são limpos, que já foram perdoados os pecados, não precisam de nada menos do que lavar os pés para continuar a caminhada. Eles partem o pão, e no contexto deste momento, à mesa com Jesus, Jesus dá tantos ensinamentos aos discípulos. Jesus fala que vai preparar um lugar para que, aonde ele estiver, todos os seus discípulos e os seus seguidores estejam também. Jesus vai falar da grandiosidade da figura da videira, cujos ramos estão ali, e que são limpos, e os que produzem frutos são limpos, os que não produzem frutos são arrancados e jogados fora. Ele fala do enxerto também na videira, daqueles que são ramos ruins, mas foram enxertados na videira. Eu acho maravilhoso que, nesse contexto do capítulo 15, no verso de número 13, Jesus está conversando com os discípulos, e ele diz assim: ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. É tão especial que nessas datas comemorativas de final de ano, de Natal, de Páscoa e tantas celebrações religiosas que temos, tem muitas pessoas que nesse mundo capitalista e mercantilista que a gente vive, só leva para o lado financeiro e para as festas e coisas desta vida. Mas que bom que nesta noite eu e você paramos tudo e viemos ao templo para celebrar ao Senhor, para celebrar a Páscoa. Páscoa essa que não iniciou somente com a morte de Cristo. Páscoa essa que iniciou lá no Egito, quando o sangue do Cordeiro, que prefigurava Cristo, que apontava para Cristo, foi imolado e colocado nas vergas, ou melhor, nos umbrais e na verga da porta. E o inimigo não atacou, não atingiu aqueles que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa que trouxe libertação para o povo de Israel, que estava escravizado no Egito por mais de 400 anos, apontava para a libertação promovida através de Jesus, libertando toda a humanidade do peso
peso do pecado, do fardo do pecado, da acusação do pecado, e nos dando liberdade para viver uma vida nova em Cristo Jesus, nosso Salvador. A partir da celebração da Páscoa, naquele dia, no primeiro dia da semana, quando Maria vai ao túmulo juntamente com algumas mulheres para ungir o corpo de Jesus, e ela encontra a pedra removida, ela vê o lençol que cobria Jesus dobrado e colocado do lado, prefigurando que aquele que deixou o lenço dobrado voltaria para continuar a grande festa com os seus convidados. Ela encontra, Maria logo depois encontra Jesus, achando que era o jardineiro, e Jesus disse que estava indo adiante deles, e que era para avisar a Pedro e todos os discípulos. E Jesus enfatiza Pedro, porque Pedro havia negado Jesus. Pedro havia prometido, como nós prometemos, diz: ó Senhor, nunca deixarei de estar perto de você, ou junto de você. E no primeiro momento em que alguém pergunta acerca de Jesus, ele nega e diz: eu nem conheço, nem sei de quem vocês estão falando. E Jesus se preocupa com aqueles que erram. Isso é tão maravilhoso e alegra o meu coração, porque Jesus se preocupa quando eu erro, quando você erra. E ele diz assim: olha, eu vou fazer um milagre, mas avisa o Hebron que eu estou fazendo um milagre na Sara. Olha, eu vou realizar um milagre, mas avisa o Hebron que eu estou, aleluia, com desejo de conversar com ele, para me curar as feridas da alma dele. Xarabacalabachuriandarabachai. Páscoa é libertação, Páscoa é você passar, aleluia, de um momento de escravidão, de pensamentos negativos, pensamentos que te aprisionam, para uma liberdade em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é tão maravilhoso que quando você olha para o texto que eu citei, e quero lê-lo novamente, quando Jesus olha para os discípulos e diz: ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E a Páscoa se resume em 3 coisas importantes. Primeiro, é a prova maior do amor de Deus para com a humanidade. Jesus está dizendo: ninguém tem amor maior do que dar a sua vida por um amigo seu. Essa é a prova do amor de Deus, quando Jesus Cristo é pregado na cruz, no Calvário, e colocado lá, aleluia. Ele está prefigurando o amor de Deus pela humanidade. E Jesus, quando encontra com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz assim no verso 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu creio em Jesus como Salvador, quando eu recebo Jesus como Salvador, o amor de Deus envolve a minha vida, o amor de Deus toma conta do meu coração, dos meus pensamentos, da minha mente, e eu começo a desfrutar da presença do Senhor na minha vida, do amor do Senhor no meu viver. Eu já não vivo uma vida mais amarga, embora com problemas e dificuldades, já não vivo mais uma vida de derrota, embora tendo que honrar todos os meus compromissos e viver uma vida santa, irrepreensível, mas eu vivo uma vida, embora todas estas coisas, na presença de Deus que me ama, que me chamou, que me amou e que me deu o privilégio de viver uma vida com Ele. Segundo sentido da Páscoa, que Jesus vai falar nesse versículo, é uma demonstração de humildade, de entrega. Quando ele diz assim: o amor é esse, de dar a vida por alguém, de entregar a vida por alguém, de dar a sua própria vida por aquele que precisa de uma solução para os seus problemas. Eu já falei que Jesus lavou os pés dos discípulos,
E quando você olha para a história de Jesus aqui na terra, os feitos que ele realizou, ele é um Jesus relacional, que se relaciona, que conversa, que está no meio do povo, 100% homem, 100% Deus, mas ele está atendendo o povo no mesmo nível do homem. É tão extraordinário que Max Lucado vai dizer que Deus nos ama da maneira que a gente é. Mas ele se resigna, ele não consegue deixar a gente da mesma maneira. Ele quer nos transformar, nos restaurar, nos moldar para sermos semelhantes a ele. Eu meditava nessa palavra e eu fiquei imaginando Deus formando o homem do pó da terra, soprando nele, nas suas narinas, o fôlego de vida, formando o homem à imagem e semelhança de Deus. E aí o homem peca, erra, sai do caminho, faz tanta coisa e de repente Jesus vai tomar a forma humana, se tornando igual o Hebron, se tornando igual o João, a Maria, o Pedro, o Paulo. Eu sou igual você que aqui está nesta noite, para dizer: eu sou igual a vocês, eu conheço a situação de vocês. E o único momento que Jesus, enquanto esteve na terra, esteve acima dos seus conterrâneos, foi quando pregaram ele na cruz, aleluia. E ele estava em cima, mas estava pregado, crucificado na cruz. E mesmo crucificado, ele vai mostrar esta prova de dar a vida por alguém, quando ele se preocupa com Maria, se preocupa com João e diz: João, está aí a tua mãe, mulher, está aí o teu filho. E manda um cuidar do outro, aleluia. Isso é extraordinário, este amor, esta entrega, esta humildade do Salvador do mundo, que despiu-se da sua glória, deixou o céu de glória, veio nascer em Belém, de uma virgem chamada Maria, aleluia, para se tornar o Salvador da humanidade. E terceiro sentido da Páscoa é um olhar de perdão para toda a humanidade. Jesus está crucificado e ele está de braços abertos, demonstrando o amor, demonstrando a aceitação. E ele vai olhar, ele vai bradar, ele vai falar com o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que eles estão fazendo. Aleluia. Ele vai olhar, ele vai ouvir o ladrão que está ao seu lado, reconhecendo o senhorio que ele é, quem ele é. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão que estava à sua direita, a gente fala de direita para não dizer da esquerda, mas estava num dos lados de Jesus. Ele vai reconhecer que Jesus é rei, vai reconhecer que Jesus tem o reino, vai reconhecer que Jesus tem, aleluia, um trono. E ele vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele, ou fala com ele, e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe o que é isso? O perdão que ele nos dá é instantâneo. Não precisa você passar por algum outro processo ou fazer alguma outra coisa. O perdão que Jesus dá, aleluia, para a minha vida e para a sua vida é instantâneo. Você se colocar a sua vida na presença dele, o perdão vem. Ao reconhecer os seus pecados, confessar as suas misérias, ele vem e perdoa, restaura na mesma hora. E você, aleluia, tem direito à vida eterna. Você entrará na cidade santa pelas portas, celebrando ao Senhor e adorando a Ele, aleluia. Eu acho lindo que Paulo vai escrever aos irmãos em Éfeso, no capítulo 2, aleluia, que a salvação é um dom gratuito de Deus, e a salvação ela é pela fé, a salvação é pela graça, a salvação não vem das obras que eu pratico. Eu não serei mais salvo, menos salvo, se eu praticar boas obras. Eu pratico boas obras porque eu creio em Jesus e sou salvo, mas as obras não me dão direito à salvação. E Paulo vai argumentar dizendo que pela graça sois salvos.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, aleluia. Pela graça você é salvo, pela graça você recebe o perdão, pela graça, e graça é favor, aleluia, que eu não mereço, é algo que eu não tenho direito, mas pelo amor de Deus, pela humanidade, pela entrega de Jesus, aleluia, e pela morte e ressurreição dele, a graça dele me envolve, e a graça dele me atrai, e a graça dele me faz ser o Hebron, perdoado, justificado, redimido, e no caminho da santidade, aguardando o arrebatamento da igreja, e vivendo uma vida eterna com o Senhor. Aproveite a graça, viva a graça, e você vai ver Deus agindo na tua vida de uma maneira gloriosa.